Olá, meus amigos, eu fico muito contente quando eu recebo aqui no canal do YouTube perguntas e ainda mais perguntas boas, inteligentes, porque as perguntas de vocês me ajudam a fazer este canal a crescer, para poder atender às necessidades espirituais de vocês. Veja, por exemplo, esta pergunta do Nilson Silva. Vou ler aqui o comentário dele e a pergunta. Olá, professor, obrigado por nos proporcionar esses seminários. Realmente estamos precisando muito desses aprendizados. Porém, quero fazer uma pergunta. Para fazer uma exegese do texto bíblico, temos que utilizar outros materiais ou só com a Bíblia conseguiremos? Olha que pergunta interessante. Eu fiz alguns seminários gratuitos, entre eles o de interpretação bíblica, e, obviamente, teve um momento na lição em que eu falei sobre a interpretação do texto, sobre a exegese do texto, como é que você analisa o texto. E como que nós podemos fazer uma análise do texto? Bom, eu vou preparar para você ainda outros materiais sobre exegese, mas eu recomendo que você vá ao seminário de interpretação bíblica e veja as 4 aulas que eu preparei. Ali eu dou uma metodologia chamada metodologia leitura atentiva, onde você faz uma leitura tendo como meta compreender o propósito original do autor quando escreveu o texto. A meta de todo intérprete estudante da Bíblia é entender o que o autor queria dizer com aquilo, o que ele tinha em mente, para quem ele escreveu, como escreveu, em que circunstância escreveu, para que você possa aplicar devidamente o texto à sua vida. Para fazer a exegese, requer-se alguns passos. Eu até vou deixar para vocês um documento básico, tá? Somente com os passos, para que você possa saber quais passos seguir na exegese bíblica, tá bom? Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, você precisa priorizar o texto bíblico. Né? Primeiramente, nós priorizamos o texto bíblico, entender o texto bíblico como ele se encontra. Porém, você precisa sim também usar algumas ferramentas. Eu vou te explicar o porquê. Antes, para você ver a importância de irmos diretamente ao texto bíblico primeiramente, leia comigo aqui Lucas 24, 27. Veja como era a metodologia de Cristo. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Eu li aqui na nova versão transformadora, veja, como que Cristo conduziu os seus ouvintes para entenderem a Bíblia? Conduziu-os aos escritos de Moisés e aos profetas. Então, primeiro ponto, a verdadeira exegese é com base na Bíblia. Você faz um estudo da Bíblia e não de historinhas da internet, como alguns fazem. Né? Pegam ali, leem uma mensagenzinha, com base naquilo já dão uma interpretação e acham que fizeram a exegese do texto. Não é assim. Obviamente que para você entender a Bíblia existem algumas ferramentas. E quanto mais neutras forem essas ferramentas, melhor. Vou dar alguns exemplos. É bom para você fazer a exegese, a interpretação do texto, ter um dicionário bíblico. Eu recomendo o dicionário Vini, porque ele já é um dicionário em que há o comentário de algumas palavras. O dicionário Vini é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da editora CPAD. É um excelente dicionário bíblico. Além do dicionário, eu lhe recomendo uma obra que lhe ajude a fazer uma análise histórica cultural da Bíblia. Porque quando você entende o contexto cultural no qual o texto foi escrito, você extrai do texto aquilo que ele realmente quer ensinar. E uma obra que eu lhe indico é o Comentário Histórico Cultural da Bíblia, do Novo Testamento. Esta obra você pode adquirir numa outra livraria que eu recomendo, lerstore.com.br. Você vai ver aqui o link aqui abaixo. Além desta obra, é bom você ler uma outra obra, ter em suas mãos, chamada Entendes o que lês? É uma obra escrita por 2 teólogos, também se encontra na livraria Ler Store, e esta obra vai ensinar você a fazer uma exegese, a interpretar devidamente uma narrativa, um texto narrativo da Bíblia, como interpretar um texto poético, como interpretar um texto apocalíptico, não é?
como interpretar os evangelhos, como interpretar as cartas de Paulo, como interpretar as poesias, ou seja, os livros de sabedoria, né, como Provérbios, Eclesiastes. Então, o que acontece? Cada estilo literário da Bíblia requer uma forma diferente de interpretação. Então, você tendo essas ferramentas, esse conhecimento, você vai extrair do texto que de melhor ele tem. E, obviamente, uma outra obra importante, uma outra ferramenta importante, é você utilizar-se de um bom comentário bíblico. Tá? Eu recomendo 2 em especial. O primeiro é o comentário bíblico adventista do sétimo dia. Mesmo que pertença à igreja adventista, ele é bastante neutro em muitos aspectos teológicos. Recomendo muito esse comentário. Este comentário foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, tá bom? CPB, Casa Publicadora Brasileira. E um outro comentário que eu recomendo é a série Cultura Bíblica, tá? São volumes, os volumes do Antigo Testamento estão em capa vermelha e os do Novo Testamento em capa azul. É um rico material também que você pode ter. Então, resumindo, vá sempre ao texto bíblico. Leia o texto bíblico contextualmente. Né? Tente entender o propósito original do autor ao escrever aquilo. Né? Para quem ele escreveu, como escreveu, para que escreveu. Tá? E aí, utilize algumas ferramentas, como esse, o comentário histórico-cultural da Bíblia, um bom dicionário bíblico, como o dicionário Vini. Leia aquela obra Entendes o que Lês. Né? Essas últimas 2 você encontra na livraria online nerdstore.com.br e tenha um bom comentário bíblico. Então, essas são algumas dicas que eu dou para você fazer a exegese do texto bíblico, tá bom? Em outra oportunidade, eu prepararei mais materiais para ensinar para você os passos da exegese bíblica. No meu curso, eu tenho um curso de pregação bíblica. Lá numa das aulas eu dou esses passos. Mas fique tranquilo, eu vou prover outros materiais para vocês, tá ok? Muito obrigado pela pergunta então do Nilson. Espero que vocês continuem mandando as perguntas de vocês. Até um próximo estudo. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite! Aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva. Né? Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente, que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe.